Quinta-feira, 9 de novembro, Dia do Aposentado e Dia Mundial do Urbanismo. Você que está conosco, continue com seu coração aberto e receptivo, porque dentro de instantes estaremos trazendo a continuidade da nossa mensagem sobre o capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos. Lembramos a todos que continuemos orando intercessoriamente por nossa nação. Estamos vivendo momentos cruciantes, de muita insegurança, de muita expectativa perante as decisões que serão tomadas após o segundo turno. Sabemos que os dias são difíceis, os tempos são trabalhosos, mas Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus nos diz: agindo eu, quem impedirá? E Deus está realmente trazendo para todos nós aquela expectativa, aquela esperança de que o futuro da minha família, da sua família e desta nação está nas mãos de Deus. Fiquemos, portanto, com o conjunto Embaixadores de Sião. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. O homem ao céu. Levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, dessas águas confusas que passam na vida de alguém.
que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem aos céus. Cristo é a ponte. Aqueles que estão em busca de implantar o comunismo no nosso continente, na Venezuela, veja como é que a população venezuelana está vivendo, numa verdadeira miséria, numa tragédia, numa desgraça. O povo não tem dinheiro nem para comprar papel higiênico, muito menos para comprar alimento, e muitos estão consumindo carne de gatos e de cachorros, de animais domésticos. Tamanha é a pobreza. Agora o resultado disso é porque o homem desprezou a Deus, desprezou a palavra, e então na busca pelo poder, esses ditadores, eles estão vivendo de uma forma capitalista, e o povo é quem vive na miséria. E se nós não tivermos cuidado, o nosso país poderá se encontrar numa situação semelhante a essa. O Brasil, um país tão rico, está sujeito a se encontrar como alguns dos nossos países aqui da América Latina. A Argentina hoje está com uma inflação de 100%. Não tem quem suporte um negócio desse. E aí, meus irmãos, por que isso acontece? Porque os homens, como diz Paulo aqui no verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E onde está essa verdade? Quem é essa verdade? O próprio Jesus nos diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, é a verdade absoluta, Ele é a vida. E já que os homens desprezaram a pessoa do Senhor Jesus, então eles vão colher aquilo que nós estamos vendo em nossos dias. Nos versos 19, Paulo continua, versos 19 e 20: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A inversão do conhecimento, a inversão dos valores, pelo fato do homem não buscar em Deus, onde ele pode se realizar, ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. E aí é como Paulo diz aqui: ninguém vai ter desculpa, porque basta contemplar a natureza, basta contemplar a criação, e é por isso que Paulo diz aqui: tais homens são indesculpáveis. Ninguém terá desculpa diante de Deus de dizer que não teve a oportunidade de ter o conhecimento desse Deus. Basta olhar para a natureza, contemple uma flor, a fragrância de uma rosa, contemple as plantas, os animais marinhos, os animais selváticos, as aves. Cientista cristão, Dr. Adalto Lourenço, ele, quando faz suas exposições e explanação da palavra, ele diz que basta o homem contemplar as constelações, as galáxias, esse espaço infinito, que o homem jamais alcançará um dia qualquer conhecimento. Não há capacidade humana de descobrir, através dos estudos científicos, o que está acima das nossas cabeças. E aí ele mostra nas suas explanações que até por causa do homem desconhecer, através da ameba, ele jamais terá desculpa diante de Deus, que Deus não existe. Meus irmãos, nós vemos aqui Paulo mostrando, através deste mini evangelho, que eu denomino o evangelho de Paulo, ele usa os argumentos que ninguém, mas ninguém mesmo, poderá dizer que não teve a oportunidade de não conhecer esse Deus. Nos versos 21 e 22, Paulo diz:
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E é isso que a gente vê nesses versos 21 e 22. A inversão de valores. Mesmo o homem tendo conhecimento de Deus, pelas coisas que ele vê a olho nu, são contemplados através da criação e, portanto, nenhum homem será indesculpável. Se tornaram nulos, enlouqueceram através dos seus próprios raciocínios. Vocês, para terem uma ideia, qual é a filosofia comunista? Anula Deus. Eles dizem: Deus, para que Deus? Eu não preciso de Deus. Eles dizem que a religião é o ópio do povo. E eles dizem: quem é o nosso Deus é o Estado. E então eles passam a governar e dirigir aquele povo daquela nação, dando pão, dando comida, dando água, dando vestes, dando condições da pessoa ter o mínimo que ele precisa para sobreviver. E eles usam essa filosofia: eu não tenho nada, porque tudo passa a ser do Estado. Os seus bens materiais passam a ser do Estado. Seu transporte que você suou para conseguir adquirir o seu automóvel, tudo passa a ser do Estado. E eles dizem, a ideologia é essa: eu não tenho nada, mas sou feliz. Eu não possuo nada, mas sou feliz. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus abençoa aqueles que trabalham. Deus dá a provisão para aqueles que madrugam, que vão trabalhar para angariar o pão nosso de cada dia. Porém, Deus aborrece o preguiçoso. Se você ler o livro de Provérbios, nós vemos Provérbios dizendo: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga, embora seja um insetozinho que trabalha em prol de toda a comunidade, nos dá uma grande lição. No verso 23, Paulo continua dizendo: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja a que ponto o homem chegou. O homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, que era para adorar o Criador, ao amanhecer e ao anoitecer, levar suas mãos para cima e dizer: obrigado, ó Deus, porque tu me deste mais um dia de vida, porque tu tens me dado condição e saúde para trabalhar, porque tu tens me dado o pão nosso de cada dia, do fruto da terra eu tiro a lã para vestir meu corpo, eu tiro o alimento, o ar que nós respiramos, a chuva que Deus manda para irrigar a terra, para abençoar a lavoura, tudo enfim é Deus que nos dá. Mas aí os homens deixaram de adorar a Deus, passaram a adorar os ídolos, e agora deixaram de adorar os ídolos e passaram a adorar até aves, répteis e quadrúpedes. A que ponto o homem chegou? E é isso que Paulo está dizendo aqui, no verso 23: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí, se você analisar direitinho, estamos em pleno século 21. Mas se você tiver a oportunidade de ir à Índia, não precisa você ir à Índia, faz isso, consulta no YouTube, você vai ver que eles adoram a vaca na Índia, eles adoram as serpentes, como diz aqui a palavra de Deus. Parece que isso foi escrito para os nossos dias, mas naqueles dias já se adoravam a aves, quadrúpedes e répteis. Eu tive a oportunidade de visitar um museu no Egito, no Cairo, e a gente viu lá pavão mumificado, gato mumificado, cachorro mumificado, jacaré mumificado, porque para a mitologia egípcia, aqueles faraós, quando morriam, que eram idolatrados, que eram endeusados, eles também, os seus animais acompanhavam-no. E foi por isso que Deus ao tirar o povo do Egito, levou-os a passar peregrinando durante 40 anos no deserto, para que o povo se desvencilhasse e se visse livre de todos os ídolos do Egito. Eles não podiam vir para a terra prometida trazendo todos aqueles ídolos, mas mesmo assim
Mesmo assim, quando Moisés subiu o Monte Sinai e se demorou lá 40 dias orando e falando com Deus, quando ele desceu, ele encontrou o povo adorando um bezerro de ouro. Você vê que o povo não se desvencilhava dos ídolos. E aí hoje não é diferente. Como eu estava dizendo, na Índia se adora a vaca, se adora a serpente. Na China, o ditador Xi Jinping, como eu disse há pouco, ele é tido como um deus. O Estado é o Deus. Nas Ilhas Bombaim, eu tive num congresso na Coreia do Sul, em 1995, eu conheci uma missionária. E essa missionária, ela disse: eu trabalho em algumas tribos lá nas Ilhas Bombaim, no sul da África, e tem lá tribos que adoram ratos, que é nocivo, inclusive, por causa da peste bubônica. Mas lá tem quem adore rato, adoradores de roedores, imaginem. Por isso que Paulo diz aqui, por isso Deus entregou estes homens, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em Tóquio, eu também estive, nesse mesmo ano que estivemos em 1995, visitamos Tóquio no Japão, e nós estivemos numa praça, mais ou menos assim semelhante à que temos aqui, a Praça do Parque do Povo. E lá no fundo daquela praça, estava um Buda, a imagem de um Buda, aquele boneco barrigudo, de braços encruzados, pernas cruzadas, e diante dele uma vasilha de inox, areia bem alvinha, cobrindo aquela bacia. E as pessoas compravam incensos semelhante a esse lápis aqui. Compravam aquele incenso, colocavam na areia daquela bacia de inox, e eles então começavam a ter uma atitude que chamava a atenção da gente, de nós que estávamos ali. Alguns colocavam a cabeça bem próxima àquela bacia e abanavam aquela fumaça do incenso para a sua cabeça. Outros colocavam o braço, outro colocava as costas, outro colocava o pé, outro abria o bolso e como que a fumaça entrasse no bolso da sua calça. Eu vi isso com os nossos próprios olhos. E nós perguntamos à guia turística, por que é que eles estão fazendo isso? E aquela guia turística, que era budista, ela disse: porque nós cremos que Buda pode abençoar aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por crise financeira. Essa fumaça do incenso, ela é uma fumaça milagrosa, ela abençoa o bolso de quem está precisando de dinheiro para atender suas necessidades. Essa fumaça do incenso, que saía daquele incenso, pode curar quem está com crise de sinusite, quem está com problema de reumatismo nas pernas. Vocês vejam a que ponto as pessoas chegaram. E em século 21, gente, em pleno século 21. Então os homens deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura, e depois, bem como aves, quadrúpedes, répteis, e eu podia acrescentar aqui, fumaça. Porque o que sai daqueles incensos? Fumaça. A que ponto a humanidade chegou? Então Paulo estava diante de uma situação de calamidade espiritualmente falando. E aí vem também, no verso 24, Paulo diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí agora entra também a decadência, a degeneração moral, conforme nós vamos ver. Por isso Deus os entregou quanto às práticas dos seus próprios sentimentos, desejos, lascívia. E eu pergunto, gente, isso é novidade hoje em nossos dias? Nós vemos hoje uma sociedade pervertida, corrompida. E quero dizer uma coisa, não é somente aqui na América Latina, não é somente no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Por isso que Paulo continua no versículo 25, ele diz: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Aqui nós vemos a inversão da moralidade, a inversão, meus irmãos, de valores que Deus estabeleceu para a perpetuação da raça humana. Por exemplo, a família. Qual é o conceito de família hoje?
Conceito de família hoje, meus irmãos, nesses tempos da pós-modernidade, está totalmente pervertido. Não é como desde o princípio, macho e fêmea, marido e mulher, duas pessoas do mesmo sexo podem formar uma família, podem constituir uma família. Eu, quando falo sobre esse assunto, eu costumo dizer, se Deus tivesse criado o homem para que ele pudesse gerar filhos no ventre, Deus tinha colocado o útero no homem também. Mas por quê? Porque a anatomia biológica não permite, é a mulher que tem o útero, e é através do relacionamento de um macho com a fêmea que se gera uma vida. Mas o conceito de família hoje está tão deturpado, está tão desmantelado, que eles estão reconhecendo que a família, para ser constituída família, 2 homens ou 2 mulheres podem constituir marido e mulher, o homem fazendo o papel da mulher, ou a mulher fazendo o papel do homem, e basta, e os filhos, adote uma criança, e aí você terá uma família. Irmãos, isso é uma blasfêmia contra Deus, é uma blasfêmia contra o princípio que Deus estabeleceu para que a raça humana se perpetuasse através do casamento. Então, nesse versículo 25, nós vemos a inversão da verdade pela mentira. No verso 25, ele diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa inversão da verdade pela mentira, nesses dias que antecederam esse pleito que dentro de mais alguns instantes estará encerrando, né? A gente viu todo dia no horário eleitoral os políticos mentindo. E a filosofia dos políticos é essa. Eles dizem assim: se você falar uma mentira 1000 vezes, uma mentira, ela depois no final será lida como uma verdade. Quanta mentira a gente ouviu esses dias, né? Tanta mentira. E aí é como diz a palavra de Deus no verso 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E é isso que a gente vê, uma sociedade completamente pervertida, moralmente e socialmente falando. Versos 26 e 27: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seus erros. A inversão social, meus irmãos, a inversão moral, que hoje está sendo defendida pela chamada união homoafetiva. Aqueles que defendem, como dissemos há pouco, que a família não precisa de ser tratada como desde a criação. Não, isso aí isso é uma coisa superada, isso é rétrogo, isso não tem necessidade, não é preciso mais. E aí vem, meus irmãos, a bigamia, aí vem a poligamia, e vem tudo que vocês imaginarem que realmente vai de encontro àquilo que Deus estabeleceu. A corrupção, a prevaricação daquilo que é ou está sendo lido como errado, certo como sendo o errado sendo lido como se fosse certo, correto. Nós vemos, meus irmãos, aqueles que defendem as inversões dos valores, e aí a gente vê também aqueles que defendem até tirar a vida de um ser indefeso que ainda está no ventre sendo gerado, que nós sabemos que o aborto é crime. Quando eu falo sobre esse assunto com algumas pessoas que defendem o aborto, eu pergunto: você gostaria de que sua mãe lhe abortasse quando você estava no ventre da sua mãe? Ele toma logo um mecanismo de defesa e diz: não, eu existo porque eu não podia deixar de existir, porque se eu não existisse eu não seria o que sou, e sai com um bocado de desculpa esfarrapada. Mas pergunte a quem defende o aborto se ele gostaria de ser abortado quando ainda estava no ventre da sua mãe.
Agradecemos a você, internauta, telespectador que esteve conosco, e com a graça de Deus, amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Nesse momento eu convido você, internauta, telespectador que está conosco, a que juntos façamos uma oração intercessória por nossa nação. Pai, queremos te apresentar a nossa pátria, o nosso país, as autoridades constituídas, civis, militares, eclesiásticas e, sobretudo, te apresentamos todas as famílias neste nosso país. Guarda esta nação da convulsão, de qualquer ato de violência. Meu Deus, não permitas que haja mais uma revolução, mas que a tua paz, a paz de Cristo que excede a todo entendimento, esteja no coração de todas as autoridades, para que tudo seja resolvido pacificamente. Eu peço a tua bênção sobre toda a nossa nação. Abençoe as famílias e a igreja. É o que eu te oro e te peço, agradecido por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Até amanhã. Desatem os lábios e falem de Cristo. Proclame a esperança que Cristo vos deu. O amor tão profundo que veio salvar-vos. Foi Deus quem vos deu e jamais terá fim. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. Olhem com amor a todo perdido. Mostrem que Jesus é a solução. Diz pra teu irmão, Jesus te ama. Ele é a luz, a vida e o perdão. O Evangelho está se expandindo, e eis que vem cedo o Filho de Deus. Ninguém vai dizer que nunca falaram que Cristo é o caminho e a solução. A todo perdido,
te amo.